Olá pessoal, aqui quem fala é o Supersônico e hoje eu vou estar aqui contando a história, uma teoria que eu acho que é a história real do FNAF. Esse vídeo é um pouquinho curto porque, galera, eu não sei se vai ser curto, mas é porque eu ainda tô encaixando as partes do FNAF. E eu já sei o começo, né? Então eu vou contar para vocês. Então, galera, tudo começou quando a pizzaria Fazbear Pizza foi aberta. E nisso, quando antes não tinha nenhum animatronic. E quando teve, os animatronics vieram de uma fábrica um pouco antiga, de mais ou menos uns 7 ou 9 anos. E o gerente da pizzaria decidiu pegar aqueles animatronics para ver se as crianças iam gostar mais. E eles ficaram lá, né, na pizzaria por um bom tempo, até que eles ficaram do nada com defeito, né? E nisso eles tiveram que fechar porque os animatronics estavam totalmente estranhos e isso era um pouco perigoso porque eles podiam explodir a pizzaria, porque quando o animatronic está com defeito ele fica bem quente e se isso acontecer, o metal deles, alguma coisa algum fio dentro deles pode ficar bem quente e explodir a pizzaria. Isso seria bem perigoso para todo mundo, para todos os clientes. Então eles decidiram fechar e colocaram novos animatronics, que antes daqueles animatronics era Spring Bonnie e Golden Freddy, ou Freddy Dourado, como vocês preferirem chamar. E o que tava com defeito era o Spring Bonnie. O Golden Freddy tava... Ele também, as crianças tinham medo dele porque ele não tinha nenhum tipo de comunicação com as crianças. Às vezes ele ficava com defeito e ele ficava parado enquanto Spring Bonnie estava se mexendo, mas soltando algumas faíscas do animatronic Spring Bonnie. E eles decidiram fechar e depois de uns 2 anos, o gerente decidiu abrir a pizzaria novamente e dessa vez eles modificaram todo o cenário da pizzaria, todo o visual, eles mudaram até a toalha de mesa e eles colocaram novos animatronics com os seguintes nomes: Freddy, Bonnie, Chica e Foxy. Freddy, Bonnie e Chica ficavam no palco e Foxy ficava atrás das cortinas. E ele era uma forma de movimento para as crianças. E as crianças ficavam vendo ele e os animatronics estavam normais. E o gerente até estava ganhando bastante dinheiro com essa pizzaria. E os novos animatronics estavam dando vários clientes. E depois de um tempo, ele decidiu arranjar um guarda noturno. Ele já tinha arranjado antes de abrir os cozinheiros e o resto dos trabalhadores. E só faltava um guarda noturno. E aí ele publicou no jornal: eu preciso de guarda noturno para um novo emprego na Fazbear Pizza. E aí ele recebeu um telefonema de um cara chamado William Afton, que se vocês memorizarem ele até o final do vídeo. Esse cara, ele era um pouquinho estranho. As crianças não gostavam muito dele, mas do mesmo jeito elas tinham que ir lá na pizzaria porque elas gostavam muito da pizzaria. E nisso
O William Afton, ele virou um guarda noturno da pizzaria Fazbear Pizza. E depois de um tempo, tinha um aniversário de um menino. Ele queria um aniversário fantasia, uma festa fantasia. E ele gostou tanto dos animatronics que ele falou pros os amigos dele que ele queria que os amigos dele colocassem as máscaras dos animatronics. O aniversariante estava com a máscara do Foxy e os amigos dele com o resto dos animatronics. Tinha um menino que ele era um pouquinho estranho e todo mundo chamava ele de esquisitão. Mas aí ele uma hora ele ficou com raiva de tanto xingamento, tanto bullying com ele. E ele tinha os amigos dele não. O aniversariante e os amigos do aniversariante foram ao banheiro. Eles estavam muito apertados. E o moleque, ele decidiu aproveitar e comer o bolo do aniversariante, porque ele estava com muita fome. E ele não tinha muito dinheiro para pagar a pizzaria. Então ele pegou o bolo do aniversariante e comeu um pedaço. Na verdade, um pedação. E aí o aniversariante, quando ele voltou do banheiro, ele viu que o bolo dele estava comido. Ele falou: quem pode ter comido o meu bolo? E ele olhou pro moleque e a boca dele estava suja. Quando ele chegou perto do moleque, estava com cheiro de bolo de morango. Então ele falou: foi você que comeu meu bolo? Ele: foi mal, eu não queria fazer isso. Eu tava com muita fome e eu não tenho dinheiro para bancar pizza para essa pizzaria. E aí que o aniversariante e os amigos dele, eles colocaram o moleque perto do Golden Freddy. E nisso, o aniversariante que tava com a máscara do Foxy, ele falou pra todo mundo empurrar ele pra boca do animatronic. Os amigos do aniversariante estavam um pouco assustados. Eles não queriam fazer isso, afinal eles não gostavam de tanto bullying. Mas o aniversariante estava bem irritado, porque o bolo era dele e ele não queria dividir com ninguém, só com os amigos dele e mais ninguém. E aí que ele foi e empurrou o moleque sozinho e saiu correndo. O Golden Freddy mordeu a cabeça do moleque em um instante. E o moleque, ele foi socorrido a pressa demais, muita pressa. Ele foi socorrido. E ele foi pro hospital, mas ele tava muito doente, ele tava muito machucado, a cabeça dele tava amassada. E depois os médicos falaram para os pais dele e falaram que ele morreu. Mas na verdade mal sabiam que na pizzaria aquele aniversariante que fugiu, ele mal sabia que algo ia acontecer naquela noite. E os amigos dele foram mortos pelo William After, porque ele estava com muita raiva daquelas crianças. E ele já não aguentava mais aquela bagunça que eles faziam e o bullying que eles faziam com o moleque. Então, aquele ataque de fúria que ele tinha, ele usou do nada, ele teve aquele ataque de fúria e matou as crianças. As crianças, elas morreram, só que o aniversariante tinha fugido antes mesmo de ter mordido a cabeça do moleque. E aí depois, um outro dia, ele foi pro aniversário de um outro amigo dele. E quando ele chegou no aniversário, o William Afton ele tinha já lavado as mãos. E no outro dia que o aniversariante tinha ido pra festa do amigo dele, aí o William Afton chamou ele pra dar um bolo, porque
Porque o moleque tinha comido o bolo dele. Então ele aceitou. E aí eles foram por um quarto e o William After decepou a cabeça dele na faca. E nisso o moleque morreu. E o William After tava todo ensanguentado. Então ele matou. Ele, na sala que ele tava, tinha um lavatório. Ele se lavou todo. Passou até um perfume pra não sentir cheiro de gente morta. E depois ele foi pra sala dele. Mas tinha um dia que ele ouviu uns sussurros no ouvido dele. E depois que ele virou pra trás, ele pensava que ele tava enxergando coisas. Ele viu a alma de todas as crianças que ele havia matado. E as almas estavam gritando por socorro, ao mesmo tempo por vingança. Elas correram atrás do William Afton. E aí sim, ele estava com muito medo e ele saiu correndo. Ele foi para os fundos. As almas estavam quase chegando perto dele. E ele, do nada, viu um animatronic velho nos fundos. Ele viu, na verdade, dois. Que, na verdade, era um que era meio destroçado, que era só um Wither Skeleton, porque o Wither era Skeleton, que na verdade eram os esqueletos dos animatronics, e o outro era um completo, mas também estava muito velho, e ele decidiu que aquele lá seria a escapatória dele. Ele então entrou antes de entrar na armadura, ele decidiu colocar fogo para fingir que os fundos começou a pegar fogo por outra pessoa e queimado ele. Ele entrou rapidamente na armadura, na roupa do Springbone mais antigo, né? E aí depois ele descobriu que o fogo havia grudado a pele dele na carcaça do animatronic Springbone. E aí ele ficou como se fosse uma armadilha, como se fosse uma trap. E aí que vem o nome Spring Trap. Por isso esse nome Spring Trap, porque antes era Springbone. E é tipo uma armadilha que ele preparou para ele mesmo. Então o nome dele é Spring Trap agora. E aí depois ele percebeu que a pele dele estava grudada na carcaça do animatronic. E ele não conseguia mais sair. Ele descobriu que ele estava preso. E o fogo se alastrou e queimou a pele dele atrás da carcaça daquele animatronic. Dentro do animatronic havia queimado toda a pele dele, com o fogo grudando a pele dele e também queimando as partes da pele dele, deixando só a carne. E assim ele ficou todo despedaçado. E havia saído muito sangue daquele animatronic. E depois ele tava já no corpo do animatronic. E ele ouviu um barulho, uma música meio estranha, parecendo do FNAF 2, daquela caixinha de música. Ele não sabia de onde vinha aquela música. Ele pensou até que era outra criança, porque havia muitas crianças naquele lugar, porque já era o dia da festa do amigo do aniversariante. Então ele ficou todo despedaçado. E ele já não era mais o mesmo. Ele era um animatronic, ele não era uma pessoa mais. Ele era um animatronic psicopata. E depois disso, que ele ouviu essa música, ele viu uma espécie de boneco que usavam antigamente dos fantoches. Só que era uma versão maior que um humano.
Ele até pensou que era um teatro, mas ele viu se mexendo e ele não sabia o que era aquilo. Até que ele teve uma visão do futuro, que apareceu todos os animatronics, as almas sendo colocadas nos animatronics. E a continuação vai ficar pro próximo vídeo.